É introdução, porque a nossa aula tem que começar daqui 10 minutos. Mas, já que estamos sentados aqui, todo mundo tão disciplinado, assim, com calma, vamos aproveitar o tempo. O assunto de hoje é a história da Cabala e o Golem. Todo mundo sabe um pouco sobre o Golem? Não? A sua versão talvez não. Por que minha versão? Sempre pode vir. A história é o seguinte. Mas já viram falar dessa palavra Golem? Sim. O que é um Golem? Golem é uma criatura. Um robô da antiguidade. Um robô da antiguidade. Eu acho isso uma definição que faz sentido. Mas quem construiu o Golem foi alguém chamado Maharal Rabbi Yehuda Levi. Isso é o nome dele, Yehuda Levi, da cidade do Praga, mais ou menos uns 420 anos atrás. Era uma época difícil para os judeus. Desculpa, pessoal, o rabino é descendente dele, tá? De tal forma que o Golem... É verdade. De tal forma que o Arnaldo está certo. Não é brincadeira. Todo Golem. Quem fez o Golem? Ou seja, o Golem, eu não sei como vamos chamar isso. O Golem é meu tio-avô, ou meu primo, não sei exatamente que parentesco que eu tenho, mas realmente tem certos elementos da nossa família que puxaram o lado do Golem também. Mas vamos voltar para entender o que era o Golem. Naquele tempo, o Blood Libel. Todo mundo sabe o que é Blood Libel? Não. Os Goyim naquele tempo. Como se traduziu? Os nobres. Não. Libel é... Não. Os ataques que os Goyim faziam. Liberos de sangue. Liberos de sangue. Como? Eles acusavam que os eudinos usavam os sangues de crianças para fazer matzá. Para fazer a matzá. Por isso, o que eles iam fazer? Algumas semanas antes do Pesach, eles iam no cemitério, achar uma criança não judia que morreu, ia pegar aquela criança, colocar numa sacola, alguma coisa assim, jogar na casa de uma pessoa, de um judeu. Depois ia chamar a polícia, está faltando alguém, mataram alguém, não sei o que, fizeram um escândalo. E, obviamente, todo mundo ia se revoltar. E isso ia terminar num pogrom. Por isso, esse Rabbi Yehuda Levi, que era um rabino na cidade do Praga, ele decidiu que precisa de ajuda. Mas a ajuda que ele montou não era através da polícia, que não poderia contar naquele tempo. Ele montou um robô. Vamos usar a palavra aqui, que eu acho uma palavra melhor que nós temos. Ou seja, quem conhece a Cabala sabe que ele saiu fora da cidade, encontrou terra virgem. Ele formou um ser humano. Depois ele usou vários nomes, substituições dos nomes de Deus, em várias maneiras. E depois ele colocou água em cima do bicho, ou do robô, vamos chamar isso aqui. Depois ele escreveu o nome de Deus, colocou embaixo da língua desse robô, e como segredos da Cabala, aquele robô se levantou e se comportou como um robô mesmo. Ou seja, ele não tinha muito cerro, não tinha muita inteligência. Mas ele... Frankenstein. Foi baseado, foi inspirado. Eu não sei, eu acho que Frankenstein foi baseado... Frankenstein foi inspirado na história do Golem. E agora, o único que realmente mandava na vida dele era o próprio Maharal. Ele obedeceu ao Maharal, deu para ele o nome Yosef Shida. Isso, Shida significa demônio. E ele era forte e conseguiu ouvir de uma distância. Às noites ele andava na cidade do Praga e quando ele viu alguma coisa duvidosa, ele podia ouvir de uma distância. Era muito forte, muito ágil. E ele ia dar um jeito na maneira dele, de tal forma que a vizinhança ficou com medo desse Frankenstein que você falou agora, e a situação se acalmou. Mas a missão dele era proteger
proteger o povo judeu Era para proteger o povo judeu. na região. Agora, esse tipo de história até hoje é contestado. Se realmente aconteceu, ou que, mais de fato, se alguém compra o Sefer Yetzirah, o livro de criação, pode comprar isso na livraria Sefer, tem o Sefer Yetzirah. Se ele chega até o meio do livro, ali está escrito todas as instruções como fazer um golem. Se alguém está interessado, mas não é fácil. Ou seja, tem várias instruções, tem algumas páginas como criar esse tipo de Frankenstein no robô. Quem visita agora a sinagoga do Maral do Praga, é uma das sinagogas mais antigas que tem na cidade de Praga, Tchecoslováquia. A sinagoga do Maral está em pé. E do lado tem uma escada. Essa escada leva até tipo um sótão. Ali está sepultado oficialmente o golem, porque quando terminou a época, o Maral chamou ele e pediu para ele subir, para deitar. Ele deitou, o Maral tirou o nome de Deus que colocou embaixo da língua dele, desativou o robô, e o robô depois pediu para colocar vários talitim e vários livros antigos, e em cima dele, até hoje, ele está lá no segundo andar, mas o Maral proibiu para ninguém entrar lá mexer nessa área, deixar esse golem em paz. Durante a Segunda Guerra Mundial, agora isso aqui é uma história verdadeira. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas, quando chegaram em Praga, aliás, é uma sinagoga que eles não destruíram, porque é uma cidade muito antiga, queriam que isso fique como uma lembrança que antigamente tinha um povo judeu, e eles riram dessa história, e subiram algumas pessoas, e falaram, onde que está o golem? Falaram, não mexe com isso. Ele não quis ouvir, ele pegou tipo de uma espada, enfiou dentro de todos aqueles talitim, mas ele não conseguiu mais tirar a mão dele, ficou totalmente paralisado. Agora, isso é documentado. A história vai ida e volta sobre o golem. Será que o golem existe ou não existe? Será que existiu ou não existiu? Vamos melhor dizer. O sexto Rebbe do Chabad uma vez visitou a cidade do Praga com seu pai, o quinto Rebbe. E o sexto Rebbe decidiu que ele vai entrar lá para dar uma olhada no que está acontecendo. Apesar que o Maral de Praga proibiu, ele não contou para seu pai. E ele subiu. Ele desceu e no próximo dia seu pai falou para ele, olha, você não sabe quanto trabalho você está me dando. Porque para endireitar isso aqui com o Maral daquilo que você não deveria fazer. Mas de qualquer jeito, o sexto Rebbe do Chabad contou para o nosso Rebbe que nós conhecemos, falou, olha, subiu, uma coisa vou te dizer, eu vi o que poderia ser visto. A história é 100% verídica. Ou seja, realmente tinha um Frankenstein assim, um robô assim, que isso é o assunto dele. Por que isso está ligado com o nosso assunto de hoje? Esse tipo de Kabbalah é chamado Kabbalah Ma'asit. Há vários tipos de Kabbalah. Aliás, são 3 tipos. Tudo isso aqui é a introdução ainda. São 3 tipos de Kabbalah. Um Kabbalah chamado Kabbalah Ionit. Depois tem o Kabbalah Masit. E depois tem aquela Kabbalah que é mais meditativa. Daqui a pouco eu vou explicar o que é. Normalmente, quando nós estudamos, falamos sobre Kabbalah, é Kabbalah onde que a gente engaja a nossa mente. Estudamos os assuntos com uma certa profundidade
e a gente vê uma outra maneira como enxergar certos assuntos. Ou seja, uma forma mais profunda, uma forma que nós normalmente não somos acostumados, que a gente estuda e vê tudo de uma forma muito superficial. Kabbalah é profundo. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos, o que realmente é Kabbalah. Depois existe aquele Kabbalah da meditação, que está ligado com mantras, ligado com alguém chamado Abulafia, onde que você, por exemplo, pega o nome Yud-Kei, Vav-Kei, tetragrama do Deus. Você viu escrita sobre fogo e tem branco por trás. E você começa a meditar e começa a falar Yud-Kei, Vav-Kei, Yud-Kei, começa a falar várias coisas. Até que isso te ajuda, certo? Também não é indicado. Não é o que nós vamos estudar hoje. É um tipo de Kabbalah com mantras, com meditações, onde que a ideia dessa meditação é mais limpar tudo que você tem na tua cabeça, através de, em vez de pegar um instrumento e bater na cabeça assim, você pode fazer isso aqui através de uma mantra forte que realmente te anula. Mas nós vamos ainda voltar para estudar por que hoje não é indicado. Depois tem o terceiro tipo de Kabbalah, que está ligado com Golem, que é chamado Kabbalah Masit. O que é Kabbalah Masit? A língua hebraica, ela não é apenas uma língua para se comunicar. É a língua com a qual Deus criou o mundo. Quando Deus falou Yehi Or, vamos ter luz, Or é luz, a palavra Or, que é Aleph Vav Reish, quando é dito de uma certa forma, uma certa ordem, ela cria. Ela pode criar Or. Ou seja, Deus sabe como usar a palavra Aleph Vav Reish e Deus cria com essas letras. Quem conhece os segredos por trás dessas letras também pode fazer grandes mudanças. Na verdade, também não é indicado, porque a maioria das vezes que qualquer um de nós vai começar a mudar as coisas, não vai mudar para melhor, vai mudar para o pior e pode causar uma terrível bagunça. Mas grandes sadiquim, grandes cabalistas, que mexem com isso, tipo o Maharal do Praga, ele precisava disso e conseguiu realmente usar a Kabbalah para criar, nesse caso, o Frankenstein, o robô, chamado o Golem. Mas isso pertence a um grupo chamado Kabbalah Masit, que hoje não conheço pessoas que mexem com isso. Ou seja, alguns anos atrás ainda tinha, mas é muito, muito raro. Nós não praticamos isso. Apesar que está escrito no livro de formação de Yetzirah, toda a receita como fazer isso aqui, mas não é fácil para realmente mexer com isso e não é indicado. Por isso, o Kabbalah que nós temos hoje é Kabbalah Unit. Vamos unit na ideia que nós vamos se aprofundar para estudar os assuntos conforme o Kabbalah. Ok, isso foi uma introdução. Um pouco sobre o Golem. Agora, já chegou a hora? Não, já passei. Ou seja, esse Golem também, ele foi motivo de muito humor. Uma vez, o Rebbetzin, a esposa do Maharal de Praga, viu que o Golem não está fazendo nada, está sentado lá na frente. Estava descansando. Falou, Yossel, Yossel, Golem, Yossel, vai no rio e traz para nós água. Naquele tempo, ia extrair a água do rio e trazer para as casas. Ele obedeceu e trouxe tanta água que quase inundou a casa inteira. Que ele era uma pessoa sem limite. Traz água, e o Senhor especifica quanto água, ele ia trazer água sem fim. Ele não ia parar. Ia trazer tanta água que ninguém aguenta. Uma vez o Rebbe mandou ela, você pode trazer peixe para nós não termos peixe? Vai lá. Ele trouxe um balde inteiro de peixe. Ele falou para ele, quem precisava tanto peixe? Ele pegou todo o peixe e jogou fora. Ou seja, até hoje, quando se quer falar sobre alguém que não tem um raciocínio
equilibrado, se chama ele no Yiddish Goylem. Vocês vão ouvir, ele é Goylem, porque o Goylem é um tipo de criatura que não tem raciocínio, ele obedece, por isso o Maharal estabeleceu, só ele que dá as ordens. Ok? Até aqui, agora vamos falar um pouco sobre Kabbalah. A história da Kabbalah e o Golem é nossa aula 13. Por que entramos agora a falar sobre Kabbalah? Até agora falamos sobre a nossa história. Por que Kabbalah? Porque a gente se encontra, as últimas aulas que tivemos eram sobre Nachmanides, o debate que Nachmanides teve na época dele, um debate terrível, a disputa. Vários filmes feitos sobre essa disputa do Nachmanides contra o cristianismo naquele tempo. Mas, se nós vamos olhar a época da Kabbalah, é no século XIII que a Kabbalah começou a aparecer de uma forma muito forte. Se nós vamos olhar, não deu aqui a Torá Shebichtav, a Torá escrita. Ok. Antes de vamos seguir o roteiro aqui, vai ser mais fácil. O melhor profeta do futuro é o passado. Isso sempre é bom lembrar. Principalmente nos dias atuais, não tem grandes novidades. Tudo que está acontecendo no mundo hoje já aconteceu de uma outra forma, por isso tudo é uma repetição. O que é Kabbalah? Daqui a pouco vamos voltar para o Zohar e século XIII. Vamos melhor seguir de uma forma organizada. Kabbalah significa recebido ou recebendo. Sabedoria espiritual revelada no Monte Sinai é a alma da Torá interpretada da forma mística. Em primeiro lugar, o que significa recebendo? Na cidade de Jerusalém, tem uma yeshiva chamada Yeshivat Bet Kel, se não me engano. É uma yeshiva de cabalistas. A pessoa senta com muito respeito e tem alguém que ensina a Kabbalah. Uma nova pessoa entrou nessa escola, sentou atrás. Um mentor entrou, deu uma olhada no público. Chamou aquela pessoa que acabou de receber, pegou uma fruta, uma maçã que tinha, para dar para ele. E ele foi. Pum! O cara ficou nervoso, começou a gritar com ele. Pega de novo para entregar. Começa a gritar. Isso aconteceu algumas vezes. Primeira vez que ele chegou, não gostou da forma que estou recebendo ele. O que é isso? De repente, uma pessoa estava sentada do lado, ele chegou para ele. Não faz isso, faz assim. Ele voltou mais uma vez e fez assim. Deu para ele. Falou, você entendeu? Falou, entendi. Nós temos dificuldade de receber. Porque receber significa se anular, se entregar, ser submisso.
se subjugar. Podemos usar várias palavras para mostrar, a pessoa tem que fazer assim. Please, por favor. Se faz assim, não. Para entender Kabbalah, você tem que ter esse movimento. Você tem que saber ouvir. Tem que se concentrar. O que você acha do assunto não é tão importante. Escuta. Tira tudo que você sabe, aprende, ouve. Isso se chama Kabbalah, recebendo. Se nós vamos parar de pensar, nós vamos ver que uma das coisas mais difíceis é para prestar atenção. Nós vamos chegar nisso aqui, que um dos assuntos principais da Kabbalah são os chamados 10 Sefirot, 10 atributos de Deus. Se Deus quiser, hoje vamos chegar nisso. Os 10 atributos de Deus, o primeiro se chama Chokhmah. Chokhmah, normalmente, Chacham, Chokhmah, é uma pessoa inteligente. Mas em Kabbalah, Chokhmah não é apenas inteligência. Chokhmah é o poder de captar uma nova ideia, de ser inspirado para algo novo. Não tanto entender o que você já pegou. Não, só captar é chamado Chokhmah. Existe o Mevin, existe Dat, são vários outros atributos. Mas o atributo de Chokhmah é especificamente o poder de captar. O que significa captar uma nova ideia? Para captar uma nova ideia, o que temos que fazer? Todo mundo vai responder com facilidade. Tem que se concentrar. Não tem concentração, você não capta. Mas o que é concentração? Como vamos definir a palavra concentração? Concentrar significa que você somente se dedica para esse assunto e você recebe. Se durante o tempo que você está ouvindo, você vai pensar, eu acho que eu já ouvi isso dele 3 vezes, não é nenhuma novidade que ele está falando. Ou eu acho diferente. O que eu vou fazer para lembrar o que ele está falando? Você não vai captar, porque você não está concentrado. Você vai pensar, olha, eu acho que ele já falou 1 hora, combinamos que essa aula é somente 1 hora, ele já está na 1 hora e 20 minutos, você não está concentrado, você não está captando. Você tem que esquecer como você se chama. Você tem que esquecer se está com fome ou cansado. Você tem que aprender de ouvir, receber. Ou, Kabbalah vai usar uma outra palavra, se anular. Aqui entra a palavra chamada bitul, se anular diante do assunto. Por isso, em vez de dizer que Chokhmah, a ideia de captar uma nova ideia, Kabbalah usa um outro termo, a capacidade que nós temos para se anular, para se entregar. Tem pessoas que, infelizmente, não têm essa capacidade. Assim que eles começam a ouvir uma ideia, ele já desiste. Ou que eles já ouviram, mas eu acho diferente, eu estou cansado, não tenho paciência. Qualquer um desses motivos, não estou ouvindo, não estou prestando, não estou anulado. Poucas pessoas têm essa capacidade de realmente se concentrar e não pensar de nada além dessa ideia. Mas para Kabbalah, receber vai ser fundamental. Take it easy, relax, esquece de todos os assuntos e escuta. É uma sabedoria espiritual revelada no Sinai. O que significa isso? Quando Deus nos deu a Torá tem 2 níveis. Nível 1, a Torá revelada, leis, histórias, a Torá, Talmud, tudo que nós conhecemos. Depois tem um significado mais profundo, que é considerado a alma da Torá. Isso é a Kabbalah. É a alma da Torá interpretada de forma mística. Por isso, certos trechos na Torá, sem Kabbalah, não dá para entender. Sim, nós vamos chegar nessa, não quero entrar agora porque é cedo, mas nós vamos conseguir entender que a Kabbalah é a alma do assunto.
Você pode entender o assunto de uma forma superficial, ou você pode entender o assunto com profundidade, que é chamado Kabbalah. Idem, a nossa alma também tem um nível mais revelado e tem um nível mais místico profundo. O lado místico nosso se conecta com o lado místico da Torá e com o místico do Deus. Isso vamos ver como as coisas se interligam. Mas, por enquanto, vamos ver o que é a Kabbalah. A Kabbalah é receber, se anular, a alma da Torá interpretada de forma mística. Okay. Agora, isso aqui, vocês vão ver em vários desenhos. Isso é muito comum. Isso é um pergaminho cabalístico, 1605, se encontra na biblioteca do Oxford. O que significam essas ligações? Quando olhamos isso aqui, aliás, é bom fazer wallpaper. Como se chama wallpaper? Papel de parede. Fica bonito o desenho, não é? Inspira. Mas, na realidade, é que nem os relógios, que antigamente os relógios tinham os números 1, 2, 3. Depois, não precisa mais 1, 2, 3. Já se sabe, quando está bem no meio, é 3 horas, quando do outro lado é 9 horas. Não precisa cada vez. Aqui, quem olha isso aqui já sabe o que é o que. Por exemplo, aqui é Keter, coroa. Aqui é Chokhmah, aqui é Binah, Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. O que eu falei para você até agora é chinês. Tá certo? Depois eu volto. Mas cada um é um atributo do Deus. É um instrumento do Deus através do quais ele dirige o mundo. E são maneiras como nós vamos se conectar com Deus. Quem conhece isso aqui? Quem trabalha nessa área, especialista, cabalista, que ele consegue... Mas estou mostrando só o que os cabalistas mexem. Agora, aqui tem várias ligações. Tem ligações que é chamado diagonais, horizontais, verticais, círculos. Todos eles são ideias cabalistas que, com o tempo, vamos entender melhor. Mas eu estou mostrando para vocês, mais ou menos, quais que são as áreas, de uma forma muito geral, porque é difícil, dentro de uma hora e meia, realmente entender o assunto. Ou seja, o ensinamento do segredo. Porque Kabbalah é considerado um segredo. Poucos sabiam. Por isso é um segredo. Mas será? A ideia é que todos nós devemos saber um pouco desse segredo. Ou seja, vamos ensinar o segredo. Isso é o mais antigo. Ok. Conceitos essenciais da Kabbalah. Okay. Aqui vão ter alguns nomes. Eu só vou falar o que são, mas nós não vamos trabalhar isso hoje. Tzimtzum significa a contração da luz divina. Atzilut é o mundo de emanações. Deus infinito está em tudo. O ser humano é reflexo do divino. Ótimo. Vamos deixar isso algum minutinho. Eu vou explicar para vocês o que está por trás disso. Tudo é interpretação. Assim que é a nossa vida. Perspectiva. Perspection. O que significa isso? Vamos simplificar isso aqui para começar. Depois eu vou complicar o suficiente. Mas, por enquanto, vamos devagar. O Maimônides teve uma discussão com seus contemporâneos. Será que dá para mudar a natureza de alguém ou não? Ou seja, a segunda natureza, ela é tão forte que nem a primeira ou não? Maimônides diz que não. Os outros falaram que sim. Essa discussão foi longe. Um certo dia,
eles convidaram Maimonides para ver um espetáculo. O grupo pegou um gato, treinaram o gato para ser tipo o garçom. O gato chegou com um monte de copos cristais, com o lachaim, e foi servindo as pessoas na mesa. Falou, você acredita nisso? O que se pode fazer com o gato? Foi disciplinado para organizar. Maimonides falou, é super interessante. Vamos fazer isso mais uma vez semana que vem. Todo mundo se juntar semana que vem. Mas dessa vez, o Rambam Maimonides estava muito bem preparado. Assim que o gato chegou com todos os copos, ele soltou um ratinho, um rato. Naquela hora o gato largou todos os copos que tem, foi atrás do rato e o gato virou gato de novo. Isso é uma história muito conhecida, muito usada nas yeshivot, como exemplo, primeira natureza, segunda natureza, assim diante. O nosso mestre, uma pessoa muito conhecida no Chabad, o Rabbeinu Khan, quando ele conta a história, falou o seguinte, quando ele ouviu essa história do seu mestre, se levantou um aluno e perguntou, olha, nosso mestre, nosso professor, eu quero saber qual que foi o fim. O gato pegou o rato ou não? Qual que foi o fim dessa história? Todo mundo caiu na gargalhada. Quem faz uma pergunta dessa não entendeu qual que é a moral da história, como se diz. Qual a diferença que faz se o gato pegou o rato ou não pegou? Aqui é uma discussão se os gatos podem pegar ratos. Isso aqui é a ideia. Aqui a ideia é qual que é mais forte, a primeira natureza ou a segunda. Por que de repente alguém ia se interessar se o gato pegou o rato? Até todo mundo acha gozada a pergunta. Mas nosso mestre falou, olhe bem, gente. Não é bem assim. Tudo na vida, ou todo mundo, tem a sua história. Imagina agora como o Rambam e seus amigos iam contar a história e como os ratos iam contar a história. Os ratos iam contar a história. Olha, aconteceu o pior desastre da nossa vida. Esse Maimonides e seu grupo não tiveram nada melhor para fazer na vida mas discutir sobre natureza. A história terminou tão mal que um de nossos irmãos perdeu a vida nessa brincadeira. O vinho inteiro, sentamos Shiva, e realmente foi muito triste para nós. Isso aconteceu? Sim. Mas para eles, para os ratos, se a primeira natureza, Maimonides e seus amigos, pouco importa. Para eles a história é que o rato perdeu a vida por causa de uma discussão. Mas o que é importante é o final da história. O gato pegou o rato? Não, é uma pergunta interessante. Para quem? Para os ratos. Para Maimonides e seu grupo, ou para nós que estudamos o assunto, se o gato pegou o rato, não interessa. Ou seja, a história realmente foi assim. É uma história só, não são histórias diferentes. A história começou com Maimonides e suas colegas lá sobre o que é mais forte, a primeira natureza ou a segunda, e terminou com a morte de um rato. Isso tudo é verdade. Mas qual parte da história está em evidência? Qual parte da história é importante? Aqui temos uma grande discussão. Ou seja, tudo que enxergamos na vida, temos sempre que pensar, isso é a história de quem? Dos ratos? Ou a história do Maimonides? Qual parte da história que nos interessa? O que vimos? O que para nós é a nossa realidade? Tá certo? E qual que não é tão importante? Isso é uma pergunta que tem que nos acompanhar o tempo inteiro. Porque todo mundo enxerga o mundo, mas todo mundo enxerga diferente. Cada um tira a sua história. O
que isso tem a ver com Kabbalah? Como interpretar a nossa vida, a nossa missão. Por que a gente está nesse mundo? O que a Torá está querendo de nós? O que significa ser conectado com Deus? O que deve ser uma preocupação nossa? Ou não para se preocupar? Como interpretar tudo que nos volta? São opções que nós temos. São várias opções. Nós podemos escolher a opção que vamos entender quais que são. Temos que ver as opções, ou seja, podemos escolher se sabemos que eles existem. A Kabbalah te ensina várias opções que tem. Ou vamos chamar isso, em vez de opções, várias realidades. Isso na linguagem da Kabbalah se chama mundos. Por exemplo, Atzilut é mundo de emanações. Daqui a pouco vamos ver. Emanações é uma palavra muito fancy. Poucas pessoas sabem como traduzir essa palavra, o que significa. Emanações é diferente de uma criação. Quando algo de uma forma de uma emanação, ela está muito ligada com sua fonte. É uma continuação. Quando é criado, tem uma certa independência. Eu não sei se em português é assim, ou não é. A luz do sol, né? O quê? A luz do sol e o sol. A luz do sol é tipo emanação. Emanação. Agora, o professor com alunos não é emanação. Ele tem que preparar o seu discurso. E tem que ver para não ser repetitivo, e não cansar, e facilitar. Ou seja, não é emanação dele. É conforme aquilo que ele está querendo transmitir, uma outra coisa. Agora, todas essas realidades que existem, interpretações sobre quem que somos, qual que é o nosso objetivo na vida, como vamos entender nosso papel no mundo. São mundos. Até que isso em português é interessante. Se fala, olha, esse sujeito, ele se encontra no mundo dele. Ele se encontra no outro mundo, no mundo dele. Até que se usa esse expressão, é o mundo dele. Ele criou uma certa realidade, o que para ele é importante, quais são suas prioridades, a forma que ele enxerga as coisas. É diferente da maioria das pessoas, por isso ele está no mundo dele. Mas Deus criou vários mundos, aliás, mundos infinitos, que são nada mais do que uma gama de realidades que Deus criou. E nós temos a opção, se queremos, visitar essas opções e viver nessas opções. Obviamente, precisa um certo preparo. Ou seja, quando visitamos um outro mundo, o que se chama visitar um outro mundo? Temos que enxergar qual que é o propósito. Para se tornar um cidadão daquele mundo, há certas condições. A gente tem que se livrar, muitas vezes, de muita bagagem que nós temos, que aquele mundo não aceita, tá certo? Muitas vezes é um bagagem negativo. E a gente enxerga o mundo uma outra realidade. Assim, o mundo elevado, o que vai determinar elevado ou mais baixo? Mais próximo a Deus vai ser elevado, mais baixo, onde que a gente se sente mais independente, mais independência, longe de Deus. Quando a gente se sente uma emanação de Deus, nós somos no mundo da Atzilut. Ou seja, se alguém se sente como uma emanação de Deus, ele não tem sentimento nenhuma de nenhum ego, nem se fala um ego inflado, mas nenhum ego, totalmente dedicado àquele que é sua missão, àquele que é seu papel na vida, está num outro mundo mesmo. Enxerga tudo de uma forma diferente. Não se preocupa com coisas que a maioria das pessoas se preocupa, tem outras preocupações, outras responsabilidades, ou seja, mundos são realidades. Outras histórias. Provavelmente não dos ratos, mais ligado com o ramo do seu grupo. Nem com o gato, nem com o rato está ligado com... Ou seja, uma outra forma de enxergar as coisas. A Kabbalah te ensina essas realidades.
obviamente, quando a gente usa isso de uma outra forma, a maioria dos nossos problemas não ocupa tanto espaço na nossa cabeça. A gente ganha outras dificuldades. Mas essas dificuldades que nos preocupam, nos mundos mais elevados, tem uma outra forma de enxergar isso aqui. De repente você tem uma outra visão na vida. Se enxerga as coisas diferentes. Muitos de nós vamos falar, olha, isso não nos interessa. Vivemos nesse mundo, nosso mundo prático, eu não quero ver. Mas sempre é bom. Mesmo se você não vai sair desse mundo, você não vai se tornar um cidadão desses mundos, é bom entrar lá, fazer um pouco de turismo de vez em quando. Isso pode te ajudar até que no teu país que você mora, você pode aprender algumas ideias para enxergar as coisas diferentes. Ou seja, tudo começa, até aqui está linear ou não? Ou voamos? You have to tell me, cool down or not? Or it's too hard? You're okay? Okay, fine. Estou sentindo suas emanações. Meus? Well. Well. Ok. Uma palavra que é muito conhecida em Kabbalah é uma palavra chamada tzimtzum. É interessante que uma pessoa que só fala português, não fala hebraico, ele sempre tem um pouco de dificuldade com essa palavra. Não sai bem. Mas é tzimtzum, que significa uma contração da luz divina. O que significa essa contração da luz divina? Você não pode esquecer que nós somos os conceitos essenciais da Kabbalah. Antes do Kabbalah, existia Deus e o mundo. E acabou. Não tem nada entre nós e Deus. De repente, em Kabbalah, vários outros nomes aparecem. Por exemplo, uma palavra chamada Elokut. Elokut é divino. Divino. O que é divino? Deus é divino? Não. O que é divino? Como vamos traduzir essa palavra? Não é Deus, não é ser humano, mas é divino. Ou ele é godly. O que é godly? Divino. Mas o que é uma pessoa que é godly? Essa pessoa não é uma pessoa comum. Dá para ver que ele é homem de Deus. O que é um homem de Deus? Ou seja, Deus é infinito. Deus criou um espaço, na linguagem da Kabbalah, chamado um vazio, onde que ele pegou tudo que não é infinito, que tudo que é finito, e colocou nesse vazio. Ele abriu espaço para nós, para poder sentir a nossa independência, para poder ser pessoas limitadas, e dar uma oportunidade para a gente trabalhar para sair desses limites e se conectar com aquele que é ligado com Deus e se tornar godly. Ou seja, a gente se torna godly quando conseguimos sair das nossas limitações e internalizar a luz infinita de Deus. Isso é o nosso trabalho. Agora, em volta desse conceito de tzimtzum, é um dos bases da Kabbalah. E nós não vamos resolver esse assunto hoje. Atzilut, existem vários mundos. Quem estuda Hassidut logo sabe. Existe o mundo da emanação, o mundo da criação, formação e ação. Atzilut é o mundo da emanação, que já vimos antes, é um mundo totalmente ligado com Deus, tem sintonia com Deus, onde que
tudo que está ligado com esse mundo é uma emanação de Deus. Quando alguém se sente como emanação de Deus, ele não tem uma agenda própria. Ele usa a agenda de Deus. Ele se encaixa perfeitamente no plano de Deus. Tipo, tem um livro da Cabala muito antigo, está escrito o seguinte, que nosso patriarca Abraão, ele era o máximo do chesed da bondade. Mas a bondade, o atributo da bondade, veio reclamar para Deus. E falou, desde que Abraão está lá no mundo, estou desempregado, não tem nada para fazer, ele está ocupando o meu espaço. Ou seja, quando você pega alguém, o ser humano, ele sobe num nível tão elevado que ele substitui a bondade de Deus. Ou seja, ele se torna a bondade de Deus. Isso é emanação. Obviamente, eu estou falando de forma muito genérica, muito porque estou querendo para a gente entrar um pouco no assunto. Deus é infinito e está em tudo. Todos nós falamos essa frase. Onde está Deus? Todos os lugares. Mas será que entendemos bem esse assunto? Deus está em todos os lugares. Ele sabe o que acontece em todos os lugares? Tudo bem. Mas está em todos os lugares. Eu não sei, eu tenho uma filha, quando ela era muito pequena, uma vez chegou e falou, pai, é verdade que Deus está em todos os lugares? Eu falei, claro que está. Ou seja, está nessa casa também? Tá. Todos os quartos? Todos. Ou seja, quando eu ando, eu empurro a Deus desse jeito. Olha, isso é uma boa colocação. Temos que entender. Será que dá para empurrar Deus? Eu acho que não. Deus é... Mas como que Deus tem todos? Eu tenho que entrar em algum lugar. Ou seja, talvez a gente não faz a pergunta dessa forma. Talvez um pouco mais sofisticado. Mas dizer que nós entendemos essa frase, que Deus infinito está em todos os lugares. Está em tudo. Mas é básico na Cabala. Um dos conceitos especiais. O ser humano é reflexo do divino. O que significa isso? Reflexo. Mas aqui foi escolhido 4 conceitos. Nós vamos trabalhar eles com o tempo, se vocês vão ter interesse, mas é a base da Cabala. Ok. Estou dando para vocês ideias muito gerais hoje, porque hoje temos que fazer isso. Okay. Oh. O propósito da Cabala. Agora ele está já partindo para aquilo que o que nós vamos ganhar estudando Cabala. Não buscar poderes mágicos. Tem muitas pessoas. Agora, isso não é brincadeira. As pessoas gostam de procurar alguém que pode fazer um tipo de uma macumba, uma mágica e mudar tudo. As pessoas adoram isso aqui. No Brasil, isso é muito comum. Já houve vários casos que pessoas chegaram para o rabino. Vou falar baixo. Eu ouvi falar que o senhor mexe com essas coisas. Olha, eu tenho um problema com tal pessoa. Eu preciso que o senhor faça uma cabala e me resolva esse assunto. Falei, olha, eu não tenho esse poder. Nem pratico essa área. Não dou jeito na vida de ninguém com cabala. Mas pessoas querem, às vezes, mudar as coisas pelo cabala. Mas não é o nosso propósito. Visa a perfeição e a elevação do ser. Com certeza. Mas como que vai ser essa elevação? A Cabala vai te mostrar as opções que você tem. Você não é preso na história do gato e o rato. Você não precisa contar isso. Não é isso que você tem que enxergar. Você tem que enxergar outras coisas, outras possibilidades. Ou seja, quem estuda Cabala, ele se acostuma com uma ideia. Muitos de nós vão dizer o seguinte, olha esse mundo, está tudo funcionando bonitinho, mas tem uma força divina atrás de tudo. O que nós enxergamos? O mundo. A força divina, estudamos, entendemos, mas não é a nossa realidade. A realidade é o mundo. Pessoas do Cabala, com o tempo, conseguem
interpretar o mundo de uma forma diferente. Isso é uma manifestação de Deus, que mostrou sua capacidade em criar o mundo, tem um propósito. E o que você tem que enxergar mais é o propósito que está por trás, a força de Deus. Isso tem que ser a tua realidade. E estudando muito, se acostumando, as pessoas começam a se espiritualizar e mudar um pouco o conceito que tem. Eles logo passam. Uau! Tem pessoas, tem vários tipos, tem pessoas que falam, você viu a mão de Deus nisso aqui? Eles enxergam a mão de Deus fácil. Alguns falam, milagre. Isso que está acontecendo agora com o Irã é milagre. Nada é milagre, uma coisa. Se prepararam 10 anos, são muito inteligentes. Que milagre? Só que você não enxerga. Qual que é a diferença? Tem uma sensibilidade. Trabalhou o assunto. Já enxerga. Já enxerga que é a mão de Deus. Mas isso tudo vai nos levar a uma perfeição e elevação do céu. Vamos ser pessoas diferentes. Eu sempre gosto, quando chego nesse ponto, que horas que é, porque esse negócio vai longe. Muito bem. Bom, temos mais uma meia hora. Por isso, eu ensino todos os dias numa yeshiva. Mais ou menos uns 30 anos atrás, meu pai, da abençoada memória, veio me visitar, era antes do Pesach. E de manhã, quando eu fui ensinar na yeshiva, ele foi comigo. E ele estava ouvindo desse lugar como que estou ensinando. Eu estava ensinando os meninos como Deus desejou nosso mundo para ser uma morada para ele, Deus quer que ele se sentir confortável no nosso mundo. Eu estava elaborando esse assunto. Quando eu terminei, meu pai me chamou. Falou, não entendi. Tudo que você está falando português. Chamou aquele português. Mas de qualquer jeito, as palavras hebraicas que você usou aqui não eram poucos, eu consigo entender. Mas eu acho que ninguém entendeu o que você estava falando. Falou, mas o que você quer dizer com isso? Morada para Deus, nosso mundo, para amar de Deus, Deus se sentir melhor. Como se traduz isso aqui? Como se quer que o menino de 13 anos entenda esses assuntos? Agora, pelo menos, eu tinha o bom senso de fazer assim. Falei para o papai, olha, realmente, como que o senhor ia explicar esse assunto? Na próxima aula eu vou corrigir. Deixa eu te falar uma coisa. Não é eu. Ele me mostrou de onde que ele pegou. Ele falou, olha, imagine que você está querendo construir uma casa. Antes de construir uma casa, tem que ter terreno. Vai chegar um vendedor, você vai lá ver o terreno. Você olha, tá bom. Mas é muito bagunça nesse terreno. Já faz 30 anos que ninguém fez nada. Mas você já sabe que isso aqui tem a metragem que precisa, faz sentido. Você fecha o negócio. Você vê que tem que fazer a terraplanagem, tem que endireitar tudo. Mas antes de começar a trabalhar, tem que fazer um pouco de seda. O que chama seda? Tem que organizar o lugar, porque ali tem uma bagunça enorme. Em primeiro lugar, tem quimicais e vidro quebrado, fios elétricos abertos. Tem coisas que são prejudiciais. Isso tem que tirar daqui o mais rápido possível. Você tem que juntar isso aqui, em algum lugar, chamar um caminhão, tirar isso aqui em algum lugar, tirar daqui. Depois tem coisas que já está bom. Tem tijolos lá, tem coisas que separa, porque tem coisas que você pode usar do jeito que está. Você deve usar. Tem coisas que precisa dar um jeitinho com elas, ou seja, lavar, consertar um pouco mais. Com pouco trabalho dá para usar. Por isso você tem que dividir tudo em 3. Assim também no nosso mundo. Deus nos colocou nesse mundo. O mundo está dividido em 3. Tem assuntos que devemos rejeitar.
Não dá para consertar. São coisas horríveis. Não tenta consertar alguma coisa que é abominável, asqueroso, que é feio. Tira ele do ambiente. Fica longe. Tem coisas que você tem que usar. Você entra numa sinagoga, você precisa elevar o Sefer Torah, elevar um livro sagrado, você tem que usar, está pronto para usar, você deve usar. Tem coisas que precisa aperfeiçoar. Por exemplo, nossa comida. Você tem que ser bem intencionado. Você tem que fazer uma bracha antes, uma bênção antes. Você tem que comer como objetivo de ser saudável, de servir Deus. Você tem que dar um jeitinho como aquele para elevar ele para a Kedushá. Por isso te coloca na cabeça, palavras do meu pai, você é um funcionário, uma firma enorme. Cada minuto do teu dia e cada situação, pergunta para você, é 1, 2 e 3. Como que eu vou reagir aqui? Rejeitar, consertar ou estar pronto para usar? Tudo, toda e qualquer situação. É para mim? Para me aproximar para isso? E se é para usar do jeito que está, ou precisa fazer alguma coisa? Não tem nenhuma situação que você pode evitar esse pensamento, porque você foi contratado, você está nessa firma. Mas se você vai falar isso para os meninos, vocês vão te entender muito bem. Vão entender o que significa uma visão da Kabbalah para ser uma elevação do ser. Você não é mais alguém que não sabe mais qual que é o propósito da vida dele. Tudo é esporádico do jeito que você se acordou de manhã. Não. Você tem deveres. Você é um funcionário numa firma super organizada, quando cada um tem seu, como chama, crachá, onde você é daqueles que tem que decidir isso o tempo inteiro. Isso é uma pessoa que entra no Kabbalah. Ele sabe que ele vai ter que estudar, vai ter que aprender e se tornar uma pessoa elevada. Aqui tem um exemplo, os 4 sábios no pomar místico. Isso é um Talmud que diz que 4 sábios entraram no pomar. Quando se fala no Talmud entrar no pomar, significa se dedicaram para os estudos místicos. Os 3 se deram mal, um saiu um pouco trelalala na cabeça, outra nem saiu, faleceu. No fim, um largou a religião, porque mexeu com ele. O quarto se chama Rebbe Akiva, ele entrou bem e saiu bem. O que se chama entrou bem e saiu bem? Não adianta buscar uma realidade espiritual que não é nossa e não ficar nem ali nem aqui. Nesse caso, em vez da Kabbalah, você acaba lá. Por isso é uma péssima ideia. Não é para acabar lá, nem acabar aqui. É para continuar a vida, pegar uma energia do mundo mais elevado, superior, elevado, transcendental, que eu gosto muito dessa palavra, e trazer para a nossa realidade. O verdadeiro cabalista retorna ao mundo real com sabedoria. Ou seja, isso aqui é um plano muito geral, o propósito da Kabbalah. Tem muito para falar sobre isso, mas o tempo não permite. Por isso, vamos lá. Sefer Yetzirah. Isso é o livro mais antigo da Kabbalah que nós temos. Mencionei esse livro para vocês antes, o livro da formação. Ali tem as instruções como fazer um golem, para quem se interessa. Mas eu acho que aqui ninguém tem interesse do golem. Ok? Aqui não tem só isso, né? Tem outras coisas também, mas Quem escreveu esse livro? Quem escreveu esse livro? A primeira coisa é a obra esotérica atribuída a Avraham Avinu. Agora, obviamente, Avraham Avinu não escreveu esse livro, mas partes deles são atribuídas a eles. Ou seja, fala que ele deu essas ideias, depois, como gerações, isso foi elaborado. Contém ensinamento sobre a criação do mundo, base para a criação do Golem. Mas eu uma vez fui falar com o dono do Sefer, falei para ele, muitas pessoas compram o livro do Yetzirah, falou, muito. Mas todos me perguntam, qual página dessa história do Golem? Mas as pessoas são fascinadas com essa história. Ok.
Aqui são gráficas do Kabbalah. Nós não vamos analisar eles hoje, mas vocês conseguem ver que o negócio aqui não é tão simples. Tá certo? São círculos e linhas diagonais. Aquele é chamado Ilan HaChokhmah, árvore de sabedoria. Gráfica sobre a criação de um golem. Bom, muito bem. Ou seja, uma criatura formada pelas letras hebraicas com roupas feitas de letras. Ou seja, isso vamos deixar para daqui 70 anos. Agora vamos chegar para o Zohar. Como chegamos na Kabbalah nas nossas aulas? No século XIII, de repente começou a circular o livro chamado Zohar. Até aquela época, o Zohar é a obra-prima da Kabbalah. Até o século XIII, as pessoas não sabiam desse livro chamado Zohar. Livro de esplendor, Zohar é a principal obra de Kabbalah. Foi traduzido, aqui tem Hassulam, que traduziu o livro em várias maneiras. Alguns gostam da tradução, alguns não, mas tudo bem, isso é outra história. Atribuído a Reb Shimon Bar Yochai, revela a sabedoria oculta da Torá. Um certo dia, aqui vocês podem ver, na página 6, quem escreveu o Zohar, porque ficou oculto por séculos. Ou seja, nós acreditamos que o Zohar foi escrito pelo Reb Shimon Bar Yochai. Mas Reb Shimon Bar Yochai está no segundo século, o terceiro século. Ou seja, para 1000 anos, ninguém sabia do Zohar. Até um certo dia, uma pessoa chamada Moshe de Leon, era uma cidade Ávila. Estou falando da certa essa cidade não? É Ávila? É uma cidade na Espanha. Aliás, eu fui visitar essa cidade. Ali morava uma pessoa chamada Moshe de Leon. Um certo dia, ele falou que ele tem o livro Zohar. E começou uma grande discussão entre os cabalistas. Vocês podem ver isso depois em detalhes. Alguns disseram que não era Reb Shimon Bar Yochai, que isso foi o próprio Moshe de Leon que escreveu isso. Mas os outros cabalistas falaram, olha, não existe nenhum ser humano que tem esse conhecimento que poderia escrever, usar os nomes de Reb Shimon Bar Yochai, Reb Abba, Reb Chia, pessoas que moravam naquele tempo, e montar um Zohar. Somente se ele era tão grande que nem o próprio Reb Shimon Bar Yochai. Agora, é uma obra enorme, é a base da Kabbalah. Nós hoje acreditamos que foi feita pelo Reb Shimon Bar Yochai. Tem todas as provas aqui que vocês podem ver, não vou entrar nisso aqui, mas principalmente foi na página 7 através de uma investigação de Rabino Yitzhak de Akko. Ele é um grande cabalista, ele era um discípulo do Ramban. Nossa última aula era sobre Nachmanides. Esse Rabbi Yitzhak era discípulo desse Nachmanides. Ele entrevistou o Moshe de Leon, que afirmou sob juramento possuir o manuscrito original do Rashbi. Nós não temos esse manuscrito. Em seguida, esse Moshe de Leon logo morreu. Antes que ele poderia mostrar o texto, em Ávila, uma pessoa chamada David de Pancorbo contratou Rabbi Yitzhak, que Moshe nunca teve tal manuscrito, que ele mesmo escreveu. Começou uma discussão. No fim, nós acreditamos, ou seja, desde o Arizal, daqui a pouco vamos chegar quem era Rabbi Yitzhak Luria Arizal, isso é mais ou menos 400, 500 anos atrás. Nós acreditamos que o Zohar foi escrito pelo Reb Shimon Bar Yochai e para nós isso aqui é a Torá escrita da Kabbalah, ou seja, é básica. É muito sagrado para nós. Isso é um Sefer Zohar antigo. Agora, isso aqui, acho que aqui tem. Ok, aqui atrás tem o Zohar que está escrito letras atrás.
Esse Zohar, o pai do nosso Rebbe, chamado Rebbe Levi Yitzchak, os russos mandaram ele para o Cazaquistão, foi exilado, e ali ele não tinha livros. Eram 5 anos terríveis onde ele terminou sua vida naquelas cidades terríveis. A sua esposa, a Rebbe Tzachana, no Chabad tem tanto Rebbe Tzachana, Hana, o nome sobre a mãe do Rebbe, ela veio ficar com ele e ela produziu uma tinta, pegou várias gramas, aprendeu como fazer tinta, trouxe para ele um livro Zohar e ele escreveu do lado suas anotações de memória. Quando esses livros finalmente chegaram ao nosso Rebbe, cada Shabbat ele ia pegar uma linha e falar sobre isso aqui 1 hora, explicar, porque ele falava, meu pai, ele não tinha possibilidade de escrever nesse texto, pouco tempo, não tinha papel, ele tinha que escrever nos lados. Por isso, ele escreveu muito resumido e o Rebbe elaborou. Mas isso é o Zohar do pai do Rebbe, isso é o Zohar da Itália. Isso é uma página, isso é uma, de novo, escrito do pai do Rebbe embaixo. Esse Zohar pertenceu, não deveria falar todo esse discurso que está escrito aqui, pertenceu a Rebbe Levi Yitzchak Schneerson, abençoado da memória, exilado pelos soviéticos numa cidade primitiva do Cazaquistão. Ele não tinha tinta nem papel. Ele escreveu notas acadêmicas nas margens dos seus preciosos Zohar com tinta que sua esposa fazia de frutas silvestres, foto biblioteca da Gudas Chabad, ou Yosef Israel. Ou seja, eu falei mais ou menos o que está escrito aqui. Okay. As 3 vertentes da Kabbalah teórica, que é mais ou menos o que fizemos hoje, chamado teórica, a estrutura dos mundos espirituais, o que acontece na nossa alma, explicações da Torá, uma forma mística, isso se chama teórica. Depois, meditativa, elevação da consciência, que nós não dedicamos, a gente não se dedica. Prática, ritual e manipulação mística não é para nós. Já vimos isso aqui, por isso eu não vou. Ou seja, aqui são todos códigos. Para as pessoas leigas nos assuntos, vê isso aqui. Aqui ele começa a falar que tem o nome de Deus de 42 letras. 42 letras. Ou seja, tem vários nomes de Deus e várias combinações. Cada um tem outro valor numérico. Tem pessoas que mexem com isso aqui, elas entendem. Um exemplo sobre isso aqui é Rosh Hashanah. Quando tocamos o shofar, tem tkiá, tem aquele comprido, depois tem aqueles 3 quebrados, depois tem aqueles pequenos. Quantas vezes tem que falar tudo? Pessoas que mexem com Kabbalah tenta fazer 72, mas são muito rápidos, por isso a gente não percebe. Por que 72? Porque 72 é a letras do tetragrama do Deus, Yud Kei Vav Kei, que dá o total de 72. Yud Vav Daled é 20, Hei Yud são 15, 20, 15 e 15 e 22 do Vav. No fim, vamos sentar em tudo isso, dá 70. Mas isso também é o valor numérico do Chesed, bondade. Por isso, quem está tocando é uma pessoa que mexe com essas coisas e fala, uau, agora eu tenho que despertar a bondade de Deus. Por isso, vou me esforçar para pensar do nome de Deus, que tem o valor numérico de 72. Também o valor numérico do Chesed, da bondade, e com isso, espero que isso sobe para Deus. Ou seja, pessoas mexem, mas isso não é para qualquer um. Por isso, você não se preocupar disso agora. Ainda não. Agora chegamos finalmente para o Golem. É uma criatura feita com letras divinas e argila. O que é argila? É clay. É barro.
Mas é barro, ou seja, é feito na terra. É um tipo de barro. Tipo de barro, isso. Okay. Símbolo de proteção mística, relato mais famoso, o Golem de Praga. Agora, aquelas coisas lá não tem nada a ver. Isso, quem visita Praga, eles vendem isso aqui. Perto da sinagoga, tem várias pessoas que vendem esses tipos de... Aqui parece um sujeito muito triste. Só tem um olho, se não me engano. Tem qualquer... Okay, eles vendem. Por quê? Primeira coisa, quem que é Amaral de Praga? Vocês têm que saber o seguinte, a Naldo está certo. O Amaral de Praga, ele fez livros sobre a Torá chamado Gur Aryeh. Isso é o nome dos livros do Amaral. Gur. Nossa família, que somos descendentes desse rabino, isso virou o nome da nossa família. O Rebbe do Chabad também é descendente do Amaral de Praga. E tem muitas pessoas que são. Ezequiel Green é um descendente do Amaral de Praga. Tem muitos. Mas é interessante, as pessoas que são descendentes, eles fazem questão. Por exemplo, todos os túmulos das pessoas da nossa família, do meu pai, do meu avô, sempre está escrito da família do Amaral de Praga. Não sei por que fizeram isso aqui, mas isso é, porque para eles isso é um assunto importante. De qualquer jeito, para mim, eu não vou escrever isso aqui, porque talvez eu peguei um pouco de descendência do Golem também. Ou de vez em quando é bom se fazer do Golem. Agora, isso não é brincadeira. Aqui tem um grande psiquiatra chamado Jacob Pinheiro Goldberg. Já ouviu falar dele? Sim. Um certo dia, uma história de 25 anos atrás, ele me chamou e falou, Rabino, eu ouvi falar que você é um descendente do Amaral de Praga. Eu preciso falar com você. Preciso falar com você. Foi visitar ela, na Rua Angélica, e ele me escreveu que ele escreveu um livro sobre o Golem. E a tese dele é que cada um de nós tem um pequeno golem dentro dele. Isso é a tese dele. Ele quis saber o que eu acho. Falou, sou sincero. Eu sei o que o senhor respondeu. O quê? E no caso dele, tem um grande golem dentro dele. O que eu quis responder, não respondi. É interessante. O Rebbe uma vez falou que alguém entrou com ele e discutiu com ele sobre a teoria do Darwin, que a pessoa vem macaco, coisa assim. E o Rebbe foi consultar seu sogro. Como tem que tratar com uma pessoa assim que insiste que ele vê? Ele falou para veja bem, você fica com teu Yichs, eu fico com o meu. Você fica com tua Yichs, a descendência, tá certo? Eu vou ficar com a minha. Que nem tem aquela história que o Rabino Jacobs sempre conta. Criança volta da escola e fala, pai para a mãe dele, olha, seu mãe, pai o tempo inteiro fica falando que o homem vem do macaco. Hoje eu estudei no Reida na escola, que somos descendentes da Avraham Avinu, da Dama, é uma história totalmente diferente. E como que o pai não sabe disso? Fala, olha, o pai fala do seu lado da família, não só desse lado. Mas de qualquer jeito, a ideia dele é que ele tem o Golem lá dentro. Eu falei, eu não sei se bem é o Golem. O Golem é, mas de qualquer jeito, as pessoas em volta essa história do Golem tem. Por isso, quando se visita a cidade do Praga, isso existe até hoje. Isso é a atual sinagoga do Amaral. Isso é a antiga sinagoga de Praga, é a mesma sinagoga. Tá certo? Esse tipo de construção assim, esqueci como que se chama. Começa com G. Gota, alguma coisa. G. Gótica, isso. Isso é construção gótica. Tem muitos prédios antigos. Não? A sinagoga também foi construída. Isso é a sinagoga do Amaral. Agora. É verdade que o Golem era mudo? Mudo. Quem sabe se ele ia gritar, ninguém ia dormir à noite. Mas não sei. Agora, isso aqui é o túmulo do Amaral de Praga. Ela e a esposa dele do lado. Ela se chamava Perla, esse é o nome dela. É interessante que do lado tem o neto dele. A história é que o Amaral pediu para deixar esse lugar reservado para o neto dele. Mas com o tempo é um cemitério que todo mundo visita. Mas é um cemitério que foi usado mais de uma vez. Ou seja,
quando passa 100 anos, eles enterram um em cima do outro. Assim, é assim que era, faltou espaço. Mas aqui, quando foram enterrar o neto do Maharal Miprag, viram que não tem espaço. Alguém da família foi falar para o Maharal, falou, olha, faleceu a pessoa, faz favor para todo mundo se mudar um pouco para criar o espaço aqui, porque veio alguém que isso é o lugar dele. E quando voltaram o dia depois, tinha um pequeno espaço. É meio espaço que tem alguém lá, dá para ver isso até hoje. Agora, isso aqui é o livro Gur Arya, está vendo? Aqui vocês têm o nome da família. Gur Arya, isso aqui é um livro antigo do Maharal. Gur Arya, um comentário em 5 volumes sobre a interpretação do Rashi e a Torá. Obviamente, hoje usamos o mesmo livro de uma forma muito mais atual. Mas aqui vocês podem ver de onde que vem esse nome. Criação do golem, moldado com argila e ativado com o nome divino, nome Yossel, obedece apenas ao Maharal. Okay, isso. Não, nada disso. É nada disso. Agora, missões do golem. Protegia a comunidade contra perseguições, intervinha para restaurar a justiça, foi desativado após cumprir sua missão. Agora, aqui... eu sabia que tem isso facilita. Isso é a escada e aqui é a entrada. Não sei se vocês conseguem ver. Isso é a escada, não é uma escada muito confortável para subir de qualquer jeito. Isso é a escada que leva aonde que o golem se encontra hoje. Golem repousa no sotão do Alt Nai Shul. Alt significa velho, Nai é novo, porque ele foi provavelmente reformado. Soldado nazista tenta violar o local e morreu. Mistério e reverência permanece. A história da Cabala e o Golem. Conclusão. O misticismo não substitui a Torá e as mitzvot. É óbvio, porque alma sem corpo não funciona e corpo sem alma não funciona. Precisamos do corpo da Torá, que são as leis da Torá, as mitzvot da Torá, precisamos da alma. A verdadeira espiritualidade transforma o ser. Isso vimos um pouco. O caminho para Deus está no estudo e prática da Torá. Toda rabá, lehitraot. Shekoyach. What? O que você falou? Assustador, você falou. Que o Sefer Tzirá foi escrito por Adão, não foi? Começou pelo Adão, isso. Começou pelo Adão.